Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários de setores diferentes, um de cada setor, que ainda estão descontados, ou seja, com seu preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. E esses fundos imobiliários, além de ter algo muito interessante, que é o preço deles atrativo, também o valor patrimonial deles é acima de R$ 1 bilhão. Isso faz com que vocês tenham uma maior confiabilidade, sabendo que a gestora e o fundo são respeitados, pois tem inúmeros milhares de reais investidos nesse fundo, fazendo com que você tenha maior atratividade em analisar para ver se faz parte ou não do seu futuro investimento nesse ativo financeiro, tá bom, pessoal? Então fica no vídeo que você vai ver 5 fundos imobiliários muito interessantes para investir, analisar e ver se faz parte do seu perfil de investidor, tá bom? Sem mais delongas, roda a vinheta. Já convido a vocês, antes mesmo de virem até a tela do meu computador, onde vou mostrar um por um cada detalhe desses fundos imobiliários. Antes disso tudo, eu quero que vocês já se inscrevam no canal. Curte, comente e compartilha para mais pessoas também estarem vendo esses vídeos que a gente trabalha muito para fazer, trazendo conteúdo bem interessante para vocês, tá bom, pessoal? Então já deixa nos comentários se você possui algum fundo imobiliário dos quais eu citei aqui ou se pretende ter ele em carteira. Já vem para a tela do meu computador junto comigo. O primeiro fundo imobiliário que eu já vou trazer para vocês é um fundo imobiliário do setor de shopping centers, que é o VISC11. É um fundo imobiliário que atualmente ele possui um valor patrimonial aí da sua cotação R$ 120,45, suas mínimas 106, máximas 125, um dividend yield bem interessante, acima de 9% ao ano e vem tendo crescimento de 12% em 12 meses. O VISC11 está com seu PVP de 0,94%, um desconto de 0,6% no seu preço sobre o valor patrimonial. O valor de mercado atual dele é de 3 bilhões e 472 milhões de reais. Possui em caixa 618 milhões de reais. E em cotistas, 332 mil cotistas. O VISC11 recentemente informou para os seus cotistas um dividend yield de R$ 1 por cota, tendo um rendimento em cima da cotação base de 0,83% ao mês. E o VISC11, quando a gente faz uma análise sobre o pagamento de provento deles histórico, nós vemos que ele tem um crescimento, ele se manteve durante muito tempo na sua média e aí teve uma oscilação e depois agora vem demonstrando altos crescimentos de dividendos. Então, fundos imobiliários de tijolo têm muita frequência de distribuírem dividendos acima da média, principalmente ao longo do tempo. Isso faz com que você tenha um maior acerto ao ter fundos imobiliários de tijolo em sua carteira. O VISC11 é um fundo imobiliário de shopping centers, onde em seu portfólio ele possui bastante shopping centers. Sua vacância está bem tranquila com relação ao seu portfólio. Ele possui muitos shopping centers, a gente consegue ver aqui. Alguns têm até inadimplência, outros possuem vacância, mas a maioria está aceitável, com a sua média abaixo de 10% de vacância. O VISC11 é um fundo imobiliário bem interessante e está atualmente com desconto. E ele faz parte dos fundos imobiliários de tijolo com setores de shopping centers. Então, é um fundo imobiliário para você estar analisando e vendo se faz parte do seu perfil de investimento. Próximo ativo, XPLG11, pessoal. É um fundo imobiliário de galpões logísticos e centros industriais. O XPLG11 é um fundo imobiliário bem grande da XP Investimentos. Atualmente, sua cotação é de R$ 105, as suas mínimas R$ 100,33, máximas R$ 115,53,
um dividend yield de 8,9% ao ano, uma valorização em 12 meses de 4%. Nós temos aí o XPLG11 também com um desconto bem interessante, 0,94 do seu preço sobre o valor patrimonial. Atualmente, seu valor de mercado, 3 bilhões e 109 milhões de reais. Possui em caixa 332 milhões de reais. É um fundo imobiliário bem interessante e possui mais de 342 mil cotistas. Até então, os dois fundos que eu trouxe são bem grandes, tanto no valor quanto na quantidade de cotistas. Atualmente, o XPLG11 anunciou para os seus cotistas 78 centavos de dividend yield, com base na cotação, 0,74% de rendimento mensal. Em relação a máximas de pagamento de provento do XPLG11, a gente consegue observar um crescimento. Ele veio em uma larga escala de crescimento e se mantém em 78 centavos desde o mês de outubro. Isso faz com que você tenha uma maior confiabilidade no XPLG11. Em relação ao seu portfólio, nós conseguimos observar que ele possui inúmeros galpões aqui, alguns com vacância, mas a média dele sempre se perdura abaixo de 10%. É interessante você que analisa fundos imobiliários de tijolo, a vacância desses fundos imobiliários tem que ser abaixo de 10%. É o aceitável para você estar analisando e investindo seu dinheiro em fundos imobiliários assim. Acima de 10% corre risco de ter muitas oscilações na cotação. E nós temos aí o XPLG11 com muitos portfólios de terrenos, né? Tanto de galpões quanto de terrenos também. Muito interessante esse tipo de fundo imobiliário. Lembrando que está com desconto também. Próximo ativo, GTWR11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, conhecido como Green Torres, lá de Brasília. Atualmente ele possui um imóvel, mas são três grandes torres lá em Brasília, que quem é o locatário é o Banco do Brasil. Atualmente sua cotação está R$ 83,59, suas mínimas R$ 78,26, máximas R$ 89,88, um dividend yield acima da média de 11,34%, isso é muito interessante, e uma valorização de 5,60% em 12 meses. Nesse mês caindo 1,55%. Lembrando, pessoal, a oportunidade do momento nos fundos imobiliários são os fundos imobiliários de tijolo. São eles que estão sofrendo grandes descontos. E por isso eu estou trazendo para vocês uma lista de um fundo imobiliário de cada setor para você estar analisando e vendo se faz parte do seu perfil de investimento futuro ou não. O GTWR11 também está descontado, atualmente com a sua cotação do seu PVP de 0,83%, um desconto aí de 17% em PVP. Atualmente seu valor de mercado é 1 bilhão e 3 milhões, possui em caixa 16 milhões e possui 36 mil cotistas. Atualmente distribuído por cota, ele distribuiu 0,79 centavos, um rendimento com relação à cotação base de 0,94%, é um grande dividendo para um fundo imobiliário de tijolo. Em relação ao seu histórico de dividendos, a gente consegue observar que ele é bem linear. Desde 2019, ele vem pagando um pouco acima da média. Isso é muito interessante. A gente tem uma maior confiabilidade com relação a esse fundo imobiliário. Desde do seu lançamento, ele vem pagando muito bem os seus dividendos com relação à porcentagem e à frequência. A gente consegue observar aqui que desde 2022 ele se mantém nessa reta de 0,79 centavos por cota. Isso é muito bom. Com relação ao seu portfólio, como eu já falei, ele só tem 3 edifícios, totalizando em um único imóvel, que já estão alugados para o Banco do Brasil. Esses 3 aqui, zero vacância, zero inadimplência. GTWR11 é um fundo imobiliário bem interessante, de lajes corporativas, que faz parte também dos descontos e os fundos imobiliários que eu estou trazendo aí para maio. Próximo fundo imobiliário, pessoal, é um fundo imobiliário de papel. Já deixamos de lado os 3 setores de tijolo. Agora vamos começar a falar sobre fundos imobiliários de papel. Eu vou trazer para vocês o CPTS11. O CPTS11 é um fundo imobiliário voltado para a parte de CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários.
da Capitania Securities. Atualmente, seu valor atual é de R$ 8,63, mínimas de R$ 7,58, máximas de R$ 8,98 e possui um dividend yield de 10,29%. Atualmente, em 12 meses, crescendo 13,85%. CPTS 11 está bastante descontado, com 0,95% do seu preço sobre o valor patrimonial. E atualmente, seu valor de mercado é de 2 bilhões 752 milhões de reais. Possui em caixa pouco mais de 9 milhões de reais e possui 372 mil cotistas. Atualmente, o CPTS 11 distribuiu para os seus cotistas 0,07 centavos por cota de dividend yield. Atualmente, na cotação base de 8,69, ele distribuiu 0,90% de dividend yield mensal. Isso é um dividendo bem interessante, lembrando que é um fundo imobiliário de papel. Agora a gente vai ver a frequência de pagamento de proventos do CPTS 11. Vocês conseguem observar junto comigo aqui que tem uma oscilação. Ele cai, sobe, cai, cai de novo, sobe, cai, sobe, vem subindo, cai de novo, sobe. E a pergunta é: por que isso acontece? Bem simples de explicar. Porque os fundos imobiliários de papel estão indexados ao CDI, à Selic, ao IPCA, fazendo com que essas oscilações, principalmente na taxa Selic, que estamos sofrendo bastante, ela influencie nos fundos imobiliários de papel. Principalmente por esse fundo imobiliário ser muito longínquo. Ele tem, desde a sua inauguração, 2016. Hoje estamos em 2024, então são mais de 8 anos de atividade nos fundos imobiliários. Então, o CPTS 11 possui mais de 8 anos de vida. Isso faz com que ele tenha grandes oscilações, principalmente referente à taxa de juros. E é explicável, mas não pode só deixar de acontecer isso. Então a gente sempre tem que analisar um portfólio diversificado para não sofrer com essas variações. Sempre diversificar o seu patrimônio com relação a ativos de diferentes áreas para você ter uma fácil rentabilidade e não sofrer com relação a quedas de setores específicos, tais como o setor de juros, tá bom? E o CPTS 11 atualmente está bem descontado, possui aí no seu portfólio muitos fundos, né, contratos aí grandes, e é um fundo imobiliário que apresenta um bom desconto de papel. Diferentemente do MXRF11, que já está na quantidade de cotistas de 1 milhão de cotistas, o CPTS 11 está ainda com desconto e apresenta menos de um terço da quantidade de cotistas do MXRF11 e apresenta um dividend yield bem aceitável, acima de 10% ao ano. Então, é um fundo imobiliário de se analisar também. Próximo ativo. E por último, e não menos importante, o fundo imobiliário do setor FOFs. São fundos imobiliários que investem em fundos imobiliários. BCFF11, fundo imobiliário setor de FOFs da BTG. Atualmente, seu valor de R$ 8,98, um mínima de 8,20, máximas de 9,52, possui um dividend yield de 9,46, uma valorização em 12 meses de 5,65%. O BCFF11 também apresenta grandes descontos, atualmente com seu PVP de 0,92%. Seu valor de mercado, 1 bilhão e 809 milhões de reais, possui em caixa 62 milhões de reais e possui mais de 350 mil cotistas. Atualmente, o seu último dividendo anunciado foi de 0,07 centavos de dividendo, com a cotação base de 9,33, um rendimento de 0,82. Lembrando que essa cotação aqui é antiga. Hoje estamos com outra cotação. A cotação que atual estamos é de 8,98. Então, esse rendimento com relação à cotação atual e à base pode ser maior quando ele anunciar na próxima data o rendimento do mês de maio. Isso faz com que vocês que compraram mais barato tenham maior rentabilidade. Sempre é essa a estratégia, não tem segredo. E quando a gente vai analisar os dividendos históricos do BCFF11, desde 2016, nós temos aí uma volatilidade também, pois ele investe em fundos imobiliários. E aqui ele começou a mostrar potencial de crescimento. Em 2022 ele se manteve e aí ele começou a crescer mais um pouquinho em 2024, fazendo com que muitos investidores entrassem também nesse tipo de investimento.
O portfólio atual do BCFF11 é voltado para fundos imobiliários, ele investe em vários fundos imobiliários, vocês conseguem observar aqui, a cotação dele é bem interessante. Nós temos aí bem diversificado ele, patrimônio, voltado para imóveis industriais, lajes corporativas, shopping centers, hospitalar, misto, fundo de papel, fundos de fundos. O BCFF11 é um fundo imobiliário de fundos imobiliários bem grande. E esses são, pessoal, os 5 fundos imobiliários para maio. Começando o mês de maio, desejo para vocês um ótimo investimento, ótimos retornos, uma ótima rentabilidade. Estudem bastante os ativos financeiros que vocês vão investir. Antes de qualquer decisão, analisem sempre. Assistam vídeos aqui no canal, mandem mensagem no comentário. Procurem saber e se informar sobre os ativos que vocês vão investir para não sofrer futuramente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os 5 fundos imobiliários de setores diferentes para maio. Não é indicação nem de compra nem de venda. Conteúdo de caráter educativo. São fundos imobiliários que estão descontados para você analisar, tá bom, pessoal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta e compartilha para mais pessoas também estarem vendo e assistindo esse conteúdo de suma importância para os investimentos, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.